dois hormônios atuam aqui no néfron. Nós temos a aldosterona e o ADH. Então, por exemplo, quando a pressão arterial cai, o sistema renina-angiotensina vai fazer com que o córtex das glândulas suprarrenais libere o mineralocorticoide aldosterona. Esse mineralocorticoide ele vai reabsorver sódio e água dos túbulos renais para os capilares. Se a aldosterona reabsorve sódio e água dos túbulos para os capilares, a aldosterona aumenta o volume de plasma. E ao aumentar o volume de plasma, aumenta a pressão arterial. Então a aldosterona é o hormônio que vai fazer com que a nossa pressão volte ao normal quando nós estamos com pressão baixa. Já o ADH, também chamado de vasopressina, o hormônio antidiurético, lembremos que diurese é o ato de produzir urina pelos rins e micção é o ato de eliminar a urina da bexiga para o meio externo através da uretra. Não confunda diurese com micção. Diurese é produção de urina pelos rins. Micção é eliminação da urina da bexiga para o meio externo através da uretra. Lembremos então que o hipotálamo produz ADH, que é armazenado na neurohipófise. Quando estamos com plasma sanguíneo muito concentrado, ou seja, hipertônico, com alta pressão osmótica do plasma ou com alta osmolaridade do plasma, a neurohipófise secreta ADH, que vai provocar reabsorção de água, principalmente no ducto coletor. Detalhe que o ADH ele aumenta a quantidade de aquaporinas nas células do ducto. O que são aquaporinas? Aquaporinas são proteínas que transportam água. Então, o papel da ADH é aumentar a taxa de aquaporinas nas células do ducto coletor, principalmente do ducto coletor, mas também pode atuar no túbulo distal. Como também a aldosterona também pode atuar no ducto coletor. Mas, enfim, a aldosterona atua mais no túbulo distal e o ADH mais no ducto coletor. O ADH, ao reabsorver água, o volume de plasma aumenta e a concentração do plasma diminui. Concentração de solutos é igual a massa de soluto sobre o volume do plasma. Observe o seguinte, o ADH ele vai aumentar o volume de plasma, porque ele provoca a reabsorção do túbulo do néfron para o sangue, reduzindo a concentração de solutos. Então veja que ele é um hormônio que vai diluir o plasma sanguíneo, reduzindo a concentração de solutos, reduz a pressão osmótica do plasma, reduz a osmolaridade do plasma e aí ele vai nos tirar do estado de desidratação. Então, a ADH é liberado toda vez que o nosso plasma sanguíneo está altamente concentrado. Isso acontece quando nós temos o estado de desidratação. E aí o hormônio antidiurético, como o próprio nome diz, vai reduzir a diurese. Afinal de contas, quando ele aumenta a reabsorção de água do duto coletor para o capilar, ele reduz o volume de urina e aumenta o volume de plasma. E ao aumentar o volume de plasma, reduz a concentração de solutos no plasma sanguíneo. Controle hormonal sobre os néfrons. Quando acontece redução da pressão arterial, o que é que nós vamos ter? A aldosterona vai ser liberada pelo sistema renina-angiotensina. Com isso, ela vai provocar aumento da reabsorção de sódio e água nos túbulos contorcidos distais e dos coletores, aumentando então o volume de plasma, aumentando então a pressão arterial. Então, como eu falei para vocês, a aldosterona, o que é que ela faz? Ela aumenta o volume de plasma e, consequentemente, ela aumenta a nossa pressão arterial. Quando o nosso plasma sanguíneo está altamente concentrado, está hipertônico, está com maior pressão osmótica, está com a maior osmolaridade, a neurohipófise libera o ADH. O ADH é produzido pelo hipotálamo, armazenado na neurohipófise, e esse ADH será liberado, e ao ser liberado, ele vai atuar aumentando a reabsorção de água nos tubos contorcidos distais e dutos coletores. Com isso, o que é que vai acontecer? O aumento de volume de plasma reduz a concentração de solutos, fazendo com que a pressão osmótica do plasma diminua, fazendo com que a osmolaridade do plasma diminua. Então, o que é que nós temos aqui? O que é que o ADH faz? O ADH, ele aumenta o volume de plasma, com isso, ele reduz a concentração de solutos nesse plasma. De certa forma, tanto a aldosterona quanto a ADH vão aumentar o volume de plasma. Logo, esses dois hormônios aumentam a pressão arterial. É claro que o principal hormônio que aumenta a pressão arterial, ou seja, de maneira bem mais significante, é a aldosterona. Quando a nossa pressão está alta, o coração vai liberar um hormônio. E esse hormônio liberado pelo coração é chamado de peptídeo natriurético atrial. E o que é que o peptídeo natriurético atrial vai fazer? Ele vai inibir a secreção de aldosterona e ADH. Se o peptídeo natriurético atrial inibir a secreção de aldosterona e ADH, qual será a consequência sobre a pressão arterial? Acompanhe comigo. O peptídeo natriurético atrial promove redução da secreção da ADH, redução da secreção de aldosterona. Logo, ele vai provocar redução do volume de plasma e, consequentemente, ele vai provocar o quê? Redução da pressão arterial. O peptídeo vai inibir a aldosterona, vai inibir o ADH,
Logo, não vai acontecer o quê? Essa reabsorção de água, e por não acontecer essa reabsorção de água, mais água será liberada onde? Na urina. Então, observe que esse hormônio aumenta o volume de urina, reduzindo o volume de plasma. Acompanhe comigo. O que é que nós temos na sequência? Olha só, peptídeo natriurético atrial promove redução de aldosterona, redução de ADH, e com isso vai provocar redução do volume de plasma e, consequentemente, redução da pressão arterial. Se o volume de plasma diminuir, a água que iria para o plasma vai para a urina. Então, essa queda do volume de plasma leva o quê? A um aumento do volume de urina. Quando a pressão osmótica do sangue está alta, o que acontece? A neurohipófise libera ADH. O que o ADH faz? Aumenta a reabsorção de água. E ao aumentar a reabsorção de água, aumenta o volume de plasma, reduz a concentração de solutos nesse plasma, reduzindo a pressão osmótica do plasma. Com isso, ocorre a inibição da sua própria secreção, ou seja, da secreção da ADH. Mais uma vez, eu lembro a vocês, qual o papel da ADH? Aumentar a reabsorção de água dos túbulos do néfron para o sangue, aumentando o volume de plasma, reduzindo a concentração de solutos. E com isso, levando a uma redução da pressão osmótica do plasma. Bom, de que maneira o etanol atua sobre o sistema excretor? O etanol inibe a produção e secreção de ADH, aumentando a produção de urina. Afinal de contas, se o etanol inibe a produção e secreção de ADH, o etanol vai inibir a reabsorção de água de volta para o plasma. Então, mais água perderemos na urina. Inibição do ADH provocado pelo etanol reduz o volume de plasma, aumentando o volume de urina. Isso explica porque uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica em excesso, ela acaba tendo no outro dia uma ressaca na qual ela bebe bastante água. Por que essa pessoa está com vontade de beber bastante água? Porque ela está desidratada. O plasma sanguíneo dela está altamente concentrado, está hipertônico. Isso gera reflexo da sede. Uma outra situação na qual eu destaco é a diabetes insípidos. Insípidos tem a ver com água. É uma patologia na qual a pessoa tem redução da produção e secreção do ADH, ou mesmo problema nos receptores de ADH. Essas pessoas chegam a urinar 10, 15, 20 litros de água por dia. É claro que elas vão ter que ser assistidas rapidamente por algum médico, caso não, elas morreriam desidratadas. Na diabetes insípidos, o que acontece? Acompanhe comigo. Concentração de solutos é igual a massa de soluto sobre o volume de plasma. Sabemos que na diabetes mellitus ou diabetes mellitus, a pessoa tem um aumento da concentração de glicose no sangue por aumento da massa de glicose. Na diabetes insípidos, a pessoa tem uma redução da produção e secreção da ADH de maneira tão significante que o volume de plasma sanguíneo dela cai e a concentração de glicose no sangue dela aumenta. Aumenta para valores muito altos. Não porque aumentou a massa de soluto, mas porque essa pessoa perdeu água.